O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Não há paixão mais egoísta do que a luxúria. Entrou já? Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli Júnior, doutor em filosofia pela USP, doutor em filosofia da educação pela PUC. Parece que a gente está narrando um jogo de futebol. Paulo Giraldelli Júnior. E aí? História da paixão. Não há paixão mais egoísta do que a luxúria. Você concorda com isso? Quem foi esse tal de Marquês de Sade que escreveu isso? Mas essa história da paixão é dele? É. Segundo é uma frase dele. Que não há paixão? Sabe que eu sou um cara facilmente enganado, né? Logo. Como é que é a história da paixão? Não há paixão mais egoísta do que a luxúria. É como se a pessoa só pensasse em ter prazer, em gozar. Isso é bastante interessante pelo seguinte. Isso aí já desmistifica um pouco a nossa ideia comum de sadismo e do próprio Sade. Por quê? Porque se ele está dizendo que não há paixão mais egoísta que é a luxúria, ele já está alertando para a luxúria e não aconselhando a luxúria. Ele está alertando para ela. Aliás, é um pouco a conversa que nós tivemos aqui sobre o Maquiavel, esse caráter um pouco pedagógico da filosofia. Muitas vezes a gente lê filosofia como acreditando que o autor está falando para alguém e ele está falando para outro. Então você veja aí, né? Na verdade, ele está quase que nos resguardando da luxúria ao invés de aconselhá-la. Porque ela é egoísta. Ela vai acabar fazendo com que ele não enxergue o outro. Uhum. E o propósito dos libertinos não era o egoísmo, pelo contrário, porque eles são os libertinos, e o Sade era um, né? Os escritores libertinos, filósofos libertinos, eles são um fio dos liberais. Eles são liberais radicais, na verdade. Eles são, a gente poderia dizer o seguinte, que eles são um grupo dos iluministas, um grupo dos iluministas que radicalizou o iluminismo. Você derrubou e falou que eu ia derrubar. O meu tá aqui, ó. Olha lá, ó. Mas isso aqui... No programa passado você falou que eu ia derrubar, olha lá, ó. Isso aqui precisa pôr dentro do bolso. Mas esse garoto chamado Marquês de Sade, século XVIII, é isso? Ali, Revolução Francesa. Revolução Francesa. Né? Uhum. Ele era um aristocrata, né? Um nobre, um aristocrata, um marquês, mas que se envolveu com tudo quanto é problema. Mas ele não se... Às vezes as pessoas falam assim, o Marquês de Sade se envolveu com um monte de problema por conta dos escritos dele e por conta das práticas dele. Precisa tomar cuidado pelo seguinte, primeiro, nem tudo que ele escreveu, ele praticou. É isso que eu ia te perguntar. Uma boa parte dos escritos são ficcionais. Agora, não é verdade também que ele não viveu a filosofia. Ele faz parte, o Marquês faz parte daquele grupo de filósofos que respeita a ideia de que filosofia não é um trabalho acadêmico. Filosofia é um trabalho de investigação, de escrever, mas é também um trabalho de vivência, de você viver aquilo que você prega. Então, o Sade tinha práticas libertinas, digamos assim, né? Mas nem todas as práticas libertinas ele se envolveu. Principalmente os textos onde ele narra crimes, aí não, aí é puramente ficcional mesmo. Né? Agora, como é que ele... E ele fez muito sucesso na França, né? Fez muito... Então, Napoleão queria a cabeça dele. Mas então por quê? Né? Por que ele é denunciado? Ele é denunciado por conta da sogra dele. Você vê sogra, já vem de longe essa história da sogra. A sogra dele, que não vai muito com a cara dele, é que denuncia. Né? E ele só não é decapitado, ele não acaba não morrendo. Primeiro, a esposa tem um certo cuidado com ele ali. Mas também pelo fato do seguinte, ele era uma grande fonte de renda. Então todo mundo que o prendia,
né? Logo percebia que os escritos dele vendiam muito. Então, de certo modo, ele era protegido por conta dos próprios escritos. As pessoas condenavam os escritos, mas ao mesmo tempo usufruíam dos escritos porque queriam ele para vender livros. O Marquês de Sade foi em cana por quê? Porque ele foi contra a Revolução Francesa, ou Não, por causa dos escritos dele, não, ou ele botou fogo em alguma coisa? Não, na verdade é o seguinte, né? O Marquês de Sade, você tem vários liberais que vão radicalizando as suas posições, né, durante o século XVIII. Vão se tornando de liberais, eles vão se tornando libertários. E de libertários, eles podem passar a libertinos. Então você tem aí os liberais, os libertários e os libertinos. São situações diferentes, né? Mas às vezes os liberais também em quatro paredes faziam coisas piores do que, né, propagavam, né? Pelas esquinas, né? Mas é que o que vale é a doutrina, né? Quer dizer, o liberalismo é uma doutrina muito mais política, né? E o libertarismo também é uma doutrina política. Agora, o libertino, ele não tem uma doutrina política, ele tem uma pedagogia. Ele tem uma pedagogia de vida, ele tem um ensinamento de vida. Se aproxima um pouco do anarquismo ou não? Não. Um certo comportamento tem uma coisa anárquica ou não? Não tem, não, porque o anarquismo, o libertário, o anarquista, ele é uma posição política. Ele é contra a hierarquia, ele é contra o poder. O Sade não é contra a hierarquia e não é contra o poder. Pelo contrário, ele é uma pessoa que vai, pela primeira vez na filosofia, ele vai trabalhar do ponto de vista pedagógico, como é que você lida com o exercício do poder. Mas que poder? O poder político? Não. O poder sobre você mesmo, o autogoverno. Então ele recupera um lance lá da filosofia grega, né, que é a ideia do autogoverno, como é que você se governa. E aí é que aparece aquela fantástica ideia que ele tem, de dizer a seguinte coisa: como é que eu posso ser dono, ser senhor de mim mesmo? Não estou entendendo. Como é que eu posso ser senhor de mim mesmo? Né? Senhor de mim mesmo significa o quê? Significa que eu não vou obedecer regras que eu não seja eu que propus. Então, é quase que uma eleição do indivíduo, é quase que tornar o indivíduo um dono da história. Então, veja que, como é que você faz isso? Quem que é, na verdade, o dono da história? O dono da história, para o Sade e para o Rousseau, é a natureza. Por quê? Porque a natureza, ela subjuga você. Mas o Sade, na visão do Rousseau, deve ser uma coisa execrável, né? Eles são, né? Eles são dois naturalistas. Os dois são naturalistas. Eles advogam que o homem tem uma essência natural. Só que enquanto o Rousseau vai dizer que a essência natural do homem, a natureza do homem é boa e a sociedade o corrompe, o Sade vai dizer a seguinte coisa: a natureza não é do homem, a natureza é a natureza. O homem faz parte dela e ela é sempre o quê? Ela é sempre caótica e má. Por que a natureza é má? Ora, ele fala, quem que nos deixa velhos? A natureza. Quem que nos coloca doentes? A natureza. Quem que nos faz ficar sem dentes? A natureza. Quem que nos dá diarreia? A natureza. Quer dizer, homens, então como é que eu faço para que eu possa me adiantar à natureza? Simples. Eu tenho que enfrentá-la. Eu tenho que enfrentá-la de modo que toda vez que ela tentar me pegar, eu já cheguei antes que ela. Então o castelo do Sade e a pedagogia do Sade... Pô, nesse castelo devia rolar altas festas, hein? Altas festas. Altas festas. Festas onde você fazia o quê? Você fazia tudo que é o extremo. Mas por que você precisa fazer tudo que é o extremo? E entre eles era natural. O extremo era natural. Mas por que você vai ir para o extremo? Né? Para você chegar antes que a natureza. Porque a hora que a natureza chegar, você dá risada da natureza. Fala assim, o quê? Estou doente? Não estou sentindo nada. Né? O quê? Vai ter prazer? Mas eu já ultrapassei o prazer. Quer dizer, o indivíduo chega antes que a natureza. Ele aprende que a natureza vai lhe causar dano, então ele provoca o dano antes, para a hora que ela chegar, ele está altamente preparado.
O James Douglas Morrison do The Doors, que morreu com 27 anos, Jimi Hendrix morreu também com 27 anos, Janis Joplin morreu com 27 anos de overdose. Agora precisa saber se essa autogestão deles foram perigosas, né? Eles andaram a 1000 km/h, né? Precisa saber se eles tiveram prazer. Se eles tiveram prazer nessa vida, eles não foram libertinos. O libertino, ele só, enquanto ele está tendo prazer com a orgia, com a festa, com a desmedida da vida, ele ainda não alcançou o patamar de ser libertino. Ele é um aprendiz de libertino. Ele só consegue ser um libertino, ele só foi educado filosoficamente, ele só passou pela pedagogia libertina quando ele não se importa mais com o prazer. O sádico é exatamente o oposto da situação popular. Então, a gente bate no Freud, né? Porque o conceito freudiano de sadismo é sentir prazer com a dor alheia, né? Sentir gozo, prazer com a dor alheia. Pô, é sacanagem, né? Esse é um estágio do castelo. Você vai convidado para uma festa no castelo do Sade, junto com os outros libertinos. Eu não vou. Né? Você não vai. Né? Mas vamos supor que existam pessoas que se disponham, né? E existiam. Então óbvio, né? Você vai para lá. Aí, chega um determinado momento, vamos supor que você é currado por 20 pessoas ao mesmo tempo. Depois que você está lá, extasiado, sendo currado por 20 pessoas, chega um sujeito e sangra você inteirinho. Enquanto o libertino estiver tendo algum mínimo de prazer com isso é uma festa lá Calígula. Uma festa para valer. Né? Enquanto alguém estiver tendo prazer com aquela situação, né, o estágio dela na pedagogia libertina ainda não foi alcançado. Por quê? Porque o prazer, né, com a dor do outro é exatamente aquilo, né, que o Sade não quer que ocorra. Ele quer que você seja capaz de não ter mais prazer com a dor do outro. Ele quer que você seja maior do que aquelas pessoas que têm prazer com a dor do outro. Então é uma pedagogia que você fala assim, pô, mas no fundo, é quase que um tipo de estoicismo, não é? Quer dizer, no limite se encontra. Né? Embora no estoicismo você não tenha uma pedagogia do sofrimento, você tem uma pedagogia da resignação, mas não do sofrimento. Aí não. Eu adoro Marco Aurélio. Aí você tem uma pedagogia do sofrimento mesmo. Marco Aurélio tem escritos maravilhosos. Sim, mas mas aí a vida é a vida normal, né? A vida normal. No caso do estoico, mas no caso do libertino não é uma vida normal. Você vai para um castelo que é uma situação artificial. E vai ter uma festa. Agora, como é que você sabe se você saiu de lá filosoficamente maduro? Se você enfrentou lá todas as desgraças suas e de outros, se você fez o outro sofrer e sofreu... Bom, mas diante com os caras com lança cortando todo mundo, acho que ninguém saiu vivo dessa festa, saiu? Não, aí que tá. Veja só, na prática do Sade, nós nunca vamos ficar sabendo se houve mesmo assassinatos, na prática. Né? Agora, nos romances, sim, tem hora que acontece, né? Uma orgia onde escapa uma situação e a pessoa vai embora mesmo. Né? Taca fogo na outra. Não, mas o grande problema é que a hora que o outro está sofrendo, o problema não é ele. O problema é você olhar para quem está fazendo, quem está impondo o sofrimento, para saber se ele está tendo gozo. Se ele está tendo gozo, ele não alcançou o patamar do libertino. Inclusive, Fran, tem perguntas aí? Oi, tenho perguntas sim. Inclusive, eu estou aqui conversando com o professor Tiago Menta. Quero avisar que eu criei um MSN para todo mundo se comunicar aqui. Pode estar pedindo para adicionar. É loucurasfilosóficas, sem acento, @hotmail.com.br. O professor Tiago Menta passou um filme, só que eu estou com um problema que eu não consigo ver um filme que ele recomenda para assistir do Sade. Apesar que a gente sabe, um filme do Sade sobre a vida dele são os contos, os contos do libertino, né? Sobre o Sade. E eu tenho uma pergunta do Júnior. Ele está perguntando assim, em outras palavras, o libertino, ele age como um canalha? Ele é um personagem de Nelson Rodrigues? Ele é uma figura que ele alcançou uma condição de senhor de si mesmo. Então, ele não é aquele cara que se você cair, ele dá risada.
Quando você cai, né, É porque esse é um babaca, né? ele não dá risada, mas ele também não vai te recolher. Ele saiu da condição cristã, ele não tem nenhuma piedade. Mas o fato dele não ter nenhuma piedade não implica que ele te queira mal. Ele simplesmente ultrapassou essa situação, né, moral. Mas não pode soar de forma assim apática, indiferente, insensível, né? Os filósofos da escola de Frankfurt têm uma crítica a isso. Claro. Né? Eles dizem que a nossa sociedade moderna, ela tem uma apatia que de certo modo está preconizada nas filosofias do século XVIII, inclusive no libertinismo. O Adorno chamava de apatia burguesa. Né? Aliás, o Adorno tinha uma coisa muito interessante, que é interessante a gente notar outro dia. Outro dia você fez uma pergunta aqui para mim, eu estava lembrando do Adorno, depois passou a nossa conversa, eu acabei não comentando. Que é essa ideia de você precisar de um volume de emoção sempre mais acentuado. Né? Então, por exemplo, na época do nazismo, na Alemanha, a situação muito interessante, que é o seguinte... O sadismo aí atingiu um pico, né, de então, 6 milhões de judeus. Exatamente, mas esse é o sadismo popular. Desenvolvimento da medicina também. É né? o sadismo popular, por quê? Porque na medida em que você está fazendo aquilo com um determinado objetivo de impor sofrimento para extermínio, você está fora. Né? Por quê? Porque o sádio é um preservador da vida. O Marquês de Sade é um preservador da vida. Se ele pudesse, ele gostaria de que todo mundo tivesse a vida eterna. Porque a hora que a natureza chega com a doença, eu já estou tão preparado, eu já sofri tanto que eu estou tão preparado para ela que eu não fico doente. Mas deixa eu voltar mas essa pergunta você tem que responder. O meu maior desgosto é que Deus, na realidade, não exista, privando-me assim do prazer de o insultar mais positivamente. Marquês de Sade disse isso. Mas por quê? Né? Esse é um estágio dele. Eu vou insultar a Deus, então estou tendo prazer em insultar a Deus. Né? Se, por exemplo, aquele tipo de professor que chega em sala de aula e para chocar aluno fala assim, a Bíblia é só lenda, é só conto, aí os religiosos ficam chocados, né? E ele fica prazeroso com isso. Ele é um babaca, do ponto de vista do Sade, ele é um babaca. Por quê? Ele está fazendo uma brincadeira retrógrada. O Sade fala, pô, mas esse negócio de ofender a religião, isso aí faz parte dos meus contos, mas não faz parte da minha doutrina. Quer dizer, eu estou acima disso. Porque eu não posso ofender aquele que não existe. Eu não posso tirar sarro no religioso, tirar sarro em Deus, porque não existe. Então, eu seria um babaca se eu ficasse cutucando. Se levar o Sade, então, em Jerusalém, ele vai ser apedrejado em praça pública. Olha... Uma frase dessa. Sim, porque as pessoas estariam imaginando, né, que ele está no embate do ateu. Mas para o Sade, o ateu, né, o ateísmo, o ateu, é um estágio. Ele escreve sobre isso, mas é um estágio. O libertino é um cara que está acima dessa circunstância. Ele não põe mais essa questão. Ele não está envolvido mais com essa questão. Ele não está mais nesse embate. Ele está acima dos liberais. Os liberais estão nesse embate. Os liberais estão pondo a ciência contra a religião. O libertino não. O libertino, para ele, essa disputa já foi. Mas voltando à história, deixa eu falar a história do Adorno, que é importante essa história. Não, é porque essa história do Adorno lembra a história que você contou aí da apatia. Você não fica muito apático? Essa é a questão. Na Alemanha nazista, você tem um negócio muito interessante que é o seguinte. A Alemanha nazista tem menos censura do que os aliados internamente. São poucas as coisas que se censuram dentro da Alemanha nazista na hora da guerra. Antes tem censura, mas na hora da guerra, chega um determinado momento que o Hitler faz questão que as derrotas sejam faladas. Propagadas, né? Propagadas. Aí por quê? Para dar um choque de adrenalina no povo. Então o Adorno diz a seguinte coisa, ele fala assim, o povo alemão estava tão apático, estava tão dominado, estava tão apático, que a única coisa que poderia fazer ele acordar, né, é uma derrota, é sofrer alguma coisa, porque o povo já não sentia mais. Ele perdeu a sensibilidade.
Né? Então, Uma estratégia de Goebbels de marketing. Essa ideia de você perder a sensibilidade, que para o Adorno é terrível, você, mim também. Né? Você Pra mim perder a também. sensibilidade, Horror, para o né? Sade é a única condição que você tem de domínio sobre você mesmo, de autogoverno. Não, eu entendo esse ponto de vista, mas dentro da sociedade, você imagina se você tivesse 190 milhões de brasileiros insensíveis. Não, Ia lógico. virar um caos, né? Ia virar, né? Porque a gente não ia se Social. indignar. Eu acho que a indignação é o fator que move o ser humano, entendeu? Mas Congresso Nacional, todo dia, me traz boas recordações de indignação. Mas a filosofia do Sade, a filosofia libertina, ela não é uma filosofia para a sociedade. Ela ainda é uma filosofia para uma sociedade de nobres. Por quê? Porque ela é exercida na corte. O lugar dela não é o ambiente social, não é o mundo burguês. Nisso o Marquês continua sendo Marquês. Por mais que ele tenha aderido aos ideais revolucionários, por mais que ele tenha aderido aos ideais da burguesia, ele continua nobre. Por quê? Porque a filosofia libertina, ela não serve para o ambiente social, ela serve para a corte. É na corte que ela vai ser exercida. Porque liberdade, fraternidade, igualdade foi pro espaço, né? Ele tá se lixando para isso, né? Olha, E eu acho que ele tinha um certo deleite em ver aquelas cabeças sendo guilhotinadas, né? se ele tivesse algum deleite, ele já não seria libertino. É. Aliás, tem um detalhe, né? Você não vê em nenhum romance do Sade, nenhum, o libertino se realizar como libertino. Ele fracassa antes. Ou seja, é como se o Sade estivesse dizendo a seguinte coisa: é impossível ser libertino. Né? Porque o excesso, né? Você vai em busca desse excesso todo, depois parece que você se sente mais vazio ainda dentro daquela situação toda, por mais que você tenha aprontado, por mais que você tenha feito. Por isso que é uma filosofia, porque ela tem uma característica fundamental da filosofia, o libertinismo, que é a utopia. Né? É você chegar a uma situação onde você é senhor de si mesmo. E Paulo Giraldelli, tudo é bom quando é excessivo? Tudo é bom como é excessivo, não. Ou quando é moderado? Não. No caso do Sade, o excessivo é necessário. Não é que ele é bom, ele é necessário. Você acha que essa experiência do excessivo traz? Eu acho que traz uma... Acho que o ser humano pode encontrar um equilíbrio a partir daí também, ou analisar as coisas de outra forma, porque o ser humano tem que passar por experiências, né? Mas você veja que as experiências do Sade, elas não são experiências. Não precisa pregar ninguém na cruz, né? Não, Igual elas não dentro são... do castelo. Não, elas não são experiências, elas são experimentos. Porque, veja, por isso que existe o castelo. Por isso que existe o castelo. Se não acontecia na rua, não é na rua. Será que existe esse castelo até hoje ainda? Existe, o castelo está lá. De fato, o caso do castelo está lá. O lugar do Sade ainda está razoavelmente preservado. Mas o castelo do Sade, ele não é um lugar social, ele é um lugar artificial. Ali você vai criar uma situação artificial. É como uma escola. A escola não é o lugar da vida, a vida é fora da escola. Claro. Então você entra na escola para aprender. O castelo é a mesma coisa. O castelo você vai para aprender o libertinismo. Agora, você pode ser um libertino na corte. Por exemplo, aquele filme Ligações Perigosas é um libertino na corte. Né? O cara vai ensinar as mulheres a ultrapassar o domínio dos homens através do libertinismo. Mas o teatro, né, também na Grécia Antiga, também com Baco, Dionísio, tinha também esses excessos, né? Tinha. Mas com uma outra função. Esses experimentos, né? Mas com uma função de catarse. Função catártica, né? E a coisa do Sade não tem absolutamente nada de catártico. E você acha que nesse sentido ele foi original como pensador, como filósofo? Como escritor, originalíssimo. Como filósofo, hiper original. Você não tem uma união tão fantástica entre filosofia e pedagogia como você tem no Sade. Inclusive, uma pedagogia que presta atenção para uma coisa que poucos filósofos prestam, que é o poder da palavra. O poder da palavra, dele ensinar as pessoas a usarem das palavras. Né? Perfeito. Fran, tem mais gente aí. Mandando coisas para nós. Muita gente mandando coisa. Quero agradecer e falar, então, a gente também está no MSN, tá?
Então, Olha, também dá o endereço também dos livros, né? Dos livros. Sem dúvida. Então, eu vou passar para vocês. Livros. Aqui, Loucuras Filosóficas, sem o acento, @hotmail.com. Nos livros você encontra todas as informações em www.filosofia.pro.br. Só retomando a questão, o professor Tiago Menta estava falando do filme, é um filme do Pasolini que chama Salò. Ah, sim. É um filme do Pasolini. E o Felipe Benedetti, ele está perguntando, pode-se dizer que o liberto quer atingir um ideal? Se sim, qual seria esse ideal? O Max Rodrigues está perguntando, ser libertino é não ter mais prazer. Qual o sentido disso? Ser libertino é viver uma vida insonsa. Insonsa? Insonsa seria. Insonsa. É por causa do seguinte, Fran, se assistiram o Cocum, aquele filme que os velhinhos descobrem lá os cocuns, né? Descobrem lá aqueles aparatos lá dos seres de outro planeta, e eles vão ganhando energia e vão ficando jovens. Você assistiu esse filme? Sim. Então, não tem um determinado momento que começa uma discussão se eles devem ir embora para outro planeta ou não, ou se eles devem ficar na Terra. Começa uma discussão entre eles, porque eles são convidados para ir embora, os velhinhos. E lá eles não vão morrer mais. Aí, num dos casais, começa a conversar e a mulher fala assim, nós vamos para outro planeta mesmo? E nós não vamos morrer mais, mas esse negócio é antinatural, né? É um desrespeito à natureza. Aí o velhinho diz para a mulher dele, fala assim, respeitar a natureza? Olha o que ela fez com a gente! Né? Porra, né? Estamos gordo, velhos, desdentado, fraco, careca, com diabetes. Quer dizer, porra, meu, que respeitar a natureza que se foda, né? Essa é a história. O Sade é exatamente isso. Ele está escutando o Rousseau falar, a natureza é boa, a natureza é sábia, o Emílio tem que crescer de acordo com a natureza. Ele fala, que natureza? Inclusive o Voltaire tira um sarro do Rousseau dizendo que o Rousseau quer andar de 4 patas de novo. Né? Eu não vou obter absolutamente nada da natureza. Eu só vou perdendo com a natureza. Por quê? Porque a partir do momento que eu nasci, eu estou sob natureza, e dali para dentro eu só vou perder. Então, portanto, por que eu estou idolatrando alguma coisa que nunca me dá nada, que só me tira? Né? Então, o Sade é aquele pensador que alerta para o outro lado da natureza. E aí a história de não ter prazer, não é só a história de não ter prazer, Fran, é a história de não ter dor também. Né? É ultrapassar essa condição que a gente vive, por exemplo, você faz aniversário, você não sabe se você bate palma ou você fica triste. Até uma certa idade você bate palma, depois você já começa a ficar em dúvida se deve bater palma ou se deve dar peso. Eu tenho uma frase maravilhosa, a data de comemoração do aniversário não é só uma data de celebração, de comemoração, mas acima de tudo, de reflexão, pois o tempo está passando. Mas, no caso do Sade, ele fala assim, não é o problema só que o tempo está passando. E meu irmão me sacaneou também no aniversário, cheio daquelas velas, pegou enfiou minha cabeça e queimou a testa. Não, mas você... Tá vendo o problema? O problema é esse. Não, ele tá chegando hoje, aí ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Tá chegando hoje aí. Tá vendo? Tá vendo? É outra cinzência, vai pagar caro também quando encontrar eu hoje. Vou fazer, vou botar de pendurado na... Veja como todo problema... Veja só, né? Agora vamos analisar esse caso grave. Né? Um caso grave. Você viu, no programa passado, ele contou que ele roubou a mamadeira do irmão. Agora, esse irmão é um magnata lá em Marília, que tem milhares de casas e tal. E ele foi estudar. E que deu nisso? O sujeito foi estudar, não virou nada. Então você que está me assistindo, né, você quer estudar? Saiba que... Achava que você tinha algum conceito comigo, você está me detonando. Não, mas o teu irmão se deu bem na vida. Não estudou. Você foi estudar, o que você virou? Você está apresentando. Tem mais perguntas aí? Tenho. Deixa eu aproveitar e já fazer uma pergunta agora. Pode estudar. A Silvia queria saber se o protagonista do filme O Perfume, se ele era um libertino. E deixa eu só mandar antes um abraço pro Fabrício, que ele tá me cobrando aqui, ó. Eu leio a mensagem de todo mundo, tá bom? Às vezes não dá tempo de responder. E tem um filme também do Johnny Depp, maravilhoso, o libertino também do Johnny Depp. Né? Mas só que aquele libertino do Johnny Depp é um libertino meio fajuto, né? Já tá meio caído. Porque ele é um libertino popular. Ele é um libertino popular, ele não é um filósofo. Ele não é um filósofo. É um dramaturgo, né? Não, ele faz um papel do libertino popular, porque o libertino filósofo,
ele faz aquilo que o John Malkovich faz no Ligações Perigosas. Ele aposta que não vai cair em paixão, porque ele sabe que ele é um libertino, que ele não vai se apaixonar. E ele perde. Ele não consegue ser um libertino. Aquele filme sim mostra o caráter do libertino. Né? Aí se apaixona Se apaixonou, perdeu. Se apaixonou, não conseguiu ser libertino. E Paulo, Desculpa. não há Não há? outro inferno para o homem além da estupidez ou da maldade dos seus semelhantes. Pois é. Pois é. Boa essa frase, Né? hein? Essa frase é fantástica, né? Não, o que faz com que nós tenhamos aqui conflitos, se não o outro, né? Agora, o problema é que o outro é tão natural quanto eu. Ele é constituído pela natureza tanto quanto eu. Então, eu não tenho outra maneira de lidar com ele, senão, ao invés de dominá-lo, eu tenho que me dominar. A luta contra a natureza não é contra o outro. A luta contra a natureza é contra você mesmo, é você se dominar. É você escapar das paixões. No fundo, você veja como... Você acredita que as paixões são terríveis? Cega o ser humano? Olha, Perde o controle? eu particularmente não. Inclusive tem um atenuante, né? O crime passional tem um atenuante, né? Tem. Eu particularmente não. Né? Eu particularmente não. Agora, que a filosofia tem um medo das paixões, ela tem. Né? Principalmente a corrente tradicional da filosofia, né? A filosofia, digamos assim, Kant. o canônico da filosofia tem o medo das paixões. Né? Você veja que o próprio Sócrates, ele é uma figura que sempre está pregando, né, a ideia de um autodomínio, não contra as paixões, né, mas um autodomínio, um autogoverno. Né? E quando... Deixa eu só aproveitar então essa questão e fazer a pergunta do professor Tiago Menta. Ele está perguntando se a filosofia libertina rompe com a ética aristotélica e a kantiana. Rompe. Oi, como rompe? Rompe. Rompe. Inclusive, antes eu estava vindo para cá, no meu Twitter eu deixei uma mensagem que era exatamente a Vamos ideia... detonar o Alexandrelli. Não, deixei uma que nós íamos fazer uma... Não, você disse, vamos detonar o Alexandrelli. Mas depois eu deixei outra, né? Que é o Sade dizendo que qualquer moral universal é uma piada. Você não tem uma moral universal, é uma piada. Né? Pô, então aquela frase, então, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Meu pai sempre me dizia, não faça, filha dos outros, o que você não gostaria que fizessem a sua irmã. Eu virei para ele e falei, mas não é melhor ela escolher o que ela vai querer? Mas aí que tá, né? Primeiro, terrível, com 10 anos de idade. primeiro, né? Então não servia isso para você, por quê? Porque você não estava nem aí com a sua irmã. Segundo, não é verdade? Como não? Não, mas em Assis, pô, quem quer fazer alguma coisa com a sua irmã em Assis? É verdade. Depois fomos pra Quatá, piorou mais imagina. ainda. Quatá, morei em Quatá, do lado do Tupã, rapaz, não é de 13 aos possível. 15 anos, meu. Como que? Então, naquela época, a população de Quatá foi para... Porque só tinha o prefeito, o delegado, em Assis ainda tinha o juiz. Em Quatá só tinha o prefeito e o delegado. Aí você foi para lá, a população de Quatá dobrou. Dobrou. Só Ah, tinha praça, mas 2 quadras pra baixo, acabava. Mas então tudo isso, esse trauma todo que você tem, vem de Quatá, não vem de Assis. Porque Quatá, né? Imagina, né? Quatá, né? E aí, diante desse inferno, eu acho a vida, Paulo, belíssima, com todos os seus contrastes. Tem uma frase do Nietzsche que eu adoro, tudo o que existe está na origem da tragédia no espírito da música, que é uma obra fantástica, escreveu com 28 anos, que é: tudo que existe é justo e injusto, em ambos os casos, igualmente justificáveis. Então, quer dizer, você tem, claro, tem miséria, tem ignorância, tem intolerância, tem tudo, mas a vida é isso, é muito maior do que tudo isso. Sim. É maior do que essas nossas mesquinharias, entendeu? Sim, o Sade, desse ponto de vista, o Sade, ele enfrenta essa verdade nietzschiana, né? Quer dizer, ele enfrenta, 100 anos antes do Nietzsche, ele enfrenta essa verdade nietzschiana. Ele toma a vida sem nenhum açúcar, sem nenhum doce. E ele toma... Veja, ele está escrevendo poucos anos antes do romantismo. E o romantismo vai fazer uma idolatria da natureza. Ele está negando a bondade da natureza, chamada mamãe natureza, né? A mãe natureza. Ele está negando esse caráter bondoso da natureza antes. Pô, pensa bem.
o Sade, ele assistiu, né, naquele período, teve o terremoto chamado Terremoto de Lisboa, né, que destruiu a cidade toda. Então, diante disso, né, quer dizer, é essa natureza que o Rousseau está idolatrando? É isso que você quer? Quer dizer, é isso aí não estou vendo bondade nenhuma na mamãe natureza. O mestre Silenos, né? Sente nojo diante da realidade. O melhor de tudo para você é não ser nada, não ter nascido. A grande dificuldade das pessoas entenderem a concepção de natureza do Sade é porque as pessoas acham a seguinte coisa, que uma árvore faz parte da natureza. Mas o homem não, o homem é um ser de cultura, ele saiu da natureza. Mas o ser divino, a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem não saiu da natureza. O Nietzsche dizia a seguinte coisa, a gente lembra que não é um Deus quando a gente descobre que a gente tem um baixo ventre. Claro. Né? Então o Sade está chamando atenção para isso. Ele fala, diante de uma ruga, né, que você tem, né? Você olha no espelho e fala, pô, não tinha aquela ruga. De onde que apareceu aquela ruga? Né? O que é isso, se não a natureza? É a natureza no homem, é isso que é a natureza. O Sade está insistindo nisso. Né? A ultrapassagem disso, como que eu vou escapar disso? Como que eu vou escapar da natureza? Só tem um jeito, eu chegar antes que ela. A hora que ela vai fazer uma maldade, eu já fiz a maldade, aí a natureza chega e fala assim, eu ia fazer uma maldade. Aí o homem falou, eu já fiz antes que você. Esse é o truque do Sade. Por isso que eu adoro Heidegger. O Heidegger, o ser para a morte, eu adaptei para cá, o ser para a diversão e a morte. E Paulo Giraldelli, e que nada nem ninguém é mais importante do que nós próprios, e não devemos negar-nos nenhum prazer, nenhuma experiência, nenhuma satisfação, desculpando-nos com a moral, a religião ou os costumes. Comente o que o Sade quis dizer com isso. Então, tocou fogo em tudo agora. Mas você fala assim, então veja como é o libertinismo. É o culto do prazer. Mas aí seria um hedonismo. Não seria o libertinismo, não é o culto do prazer. Por que nós não podemos nos privar disso? Porque se nós nos privarmos disso, nós não vamos ter a experiência para escapar disso. Então a ideia é você não vai ter o castelo, você não vai ter a pedagogia, você não vai ter a escola se você se privar disso. Isso vai poupar você. Mas naquele Palácio de Versalhes também, com 1.500 pessoas trabalhando, imagina o que não rolou naquilo lá também, hein? Imagina. Você tinha pergunta, Frank? Tenho pergunta assim. Primeiro, Paulo, eu queria que você respondesse qual a questão sobre a semelhança. Por que sadismo? João, por que vem essa coisa do sadismo? Porque a ideia o que é o sadismo? O sadismo é a pedagogia, enquanto ela está acontecendo. Enquanto ela está acontecendo, né, eu tô fazendo o outro sofrer. E eu estou tendo prazer com o outro, não só prazer, eu estou tendo aprendizado com o outro. Mas num determinado momento, essa pedagogia acaba, encerra, ou seja, acaba o ano, tem a prova final. A prova final é exatamente você mostrar que você não tem mais prazer, que aquilo é banal para você, que xingar Deus é banal para você, não tem mais graça. Depende aonde, entendeu? Né? Se for lá em Quatá e xingar Deus, o cara vai arrastar nós pela avenida principal. Então, aí você chegou no ponto que eu queria. Qual? Para um libertino, Quatá não existe mais. Para um libertino, veja, quando Nietzsche, 100 anos depois, vai dizer que Deus morreu, Nietzsche não matou Deus, Nietzsche apenas disse Deus morreu. Não tem mais graça ser ateu, porque ateu é negar uma coisa que não existe, que morreu. Porra, bicho, entendeu? O Sade está falando a seguinte coisa, quando eu entender que eu cheguei antes que a natureza, que ela vai chegar, vai me tornar velho, mas eu já sofri aquilo que ela quis fazer eu sofrer, quando eu entender isso, eu terminei o ano, eu passei, eu sou um libertino. Agora, o interessante é notar a seguinte coisa, nenhum personagem do Sade, e nenhum personagem libertino, eu pelo menos não conheço na literatura libertina, um libertino que conseguiu ser libertino. A maioria da literatura libertina, o Laclos é muito isso, né? O libertino fracassa. No Ligações Perigosas, os dois fracassam, os dois libertinos. Tanto a Marquesa quanto
né, quanto o John Malkovich, eles fracassam. Eles se apaixonam, os dois se apaixonam, eles não conseguem atingir o ideal libertino, eles são derrotados. Mas, Paulo, se nós estamos caminhando, todos nós que estamos aqui, daqui 100 anos, ninguém vai existir. Nem eu, nem o Fernando, nem você, nem a Fran, nem a Vanessa, ninguém vai existir. Daqui 100 anos, todo mundo que está hoje com os pés aqui vai desaparecer. Não, aí não é verdade. Então, não, vamos, daqui 100 anos, quem Não. rolou? Quem nasceu hoje, daqui 100 anos, não dá. Não, isso é pra você, não pra mim. Você pensa. Eu não então, vou quer dizer, desaparecer. de qualquer forma... Eu não vou desaparecer. A prova de... Veja só, você não pode tirar a conclusão que todo mundo vai morrer. Isso é uma bobagem, pode. É o que o Hume disse, que o sol vai nascer. Pode nascer amanhã, pode nascer depois. Mas você não pode inferir que ele vai nascer sempre. Claro. Isso é uma inferência. O fato de todo mundo morrer não significa que eu vá morrer. É uma inferência isso. Então, mas quando você fala da questão da Você experiência... vai morrer. Você vai morrer, certeza. Quando você Mas fala eu da não. experiência do fracasso, por mais que você seja bem sucedido, a morte vai te resgatar, vai te atropelar e você vai desaparecer do planeta Terra. Entendeu? É nesse sentido que eu digo. De qualquer forma você fracassa tendo uma experiência positiva ou negativa, você Mas fracassa. veja só. Porque a morte no final vem e passa por cima de você. Veja só, a morte, a hora que a morte chegar, né? A hora que a morte chegar para o libertino, o que vai acontecer para o libertino? Ele vai estar preparado para a morte. Ele não precisa Como estoico. Ele não precisa estar preparado para a morte. O estoico, sim, está preparado para a morte. O libertino, não. Por quê? Porque o libertino, ele não está esperando a morte. Ele não está esperando a morte. Se a morte bater na porta da casa dele... Ele vai tomar um susto. Não! É uma figura como outra qualquer. Quando você falou da apatia, você acertou. O libertino, ele está num nível de apatia alto. De certo modo, ele é um apatos. A paixão não o atinge mais. Portanto, ele vai olhar para a morte e falar assim, nossa, parece a Brigitte Bardot velha. Só isso. Aquela foice desse tamanho, assim. Entendeu? Ele não vai ficar, o libertino não tem ó. Quer dizer, é uma certa indiferença. É uma grande indiferença. Por quê? Porque ele se tornou senhor de si mesmo. Essa é a ideia do indivíduo senhor de si mesmo. O libertino é aquele cara que não fica falando Aí o sujeito fala assim, olha, porque Deus não existe. Ele passou isso aí. Ele passou. Ele ultrapassou o ateísmo. Ele não tem, para ele, essas questões não são colocadas mais. E segundo Marquês de Sade, a tolerância é a virtude do fraco. Você concorda com isso? Porque a tolerância significa o quê? O que é a tolerância? É exatamente eu não enfrentar, eu não passar pela experiência. Que é aquela história que você fala assim, né? Veja só como isso é interessante. É muito interessante isso em termos filosóficos. A gente fala assim para você. Você senta numa mesa e fala assim, olha, porque o Palmeiras, porque o São Paulo, porque aquela mulher. Aí o cara fala assim para você, não, vamos beber. Porque futebol, mulher, religião, a gente não discute. Beleza não se discute, beleza não se põe na mesa. O Sade fala assim, tá vendo? Ó os coitados, ó os fraquinhos, os tolerantes. Eles querem ficar bebendo juntos e se tolerando. Eles não têm coragem de pôr as questões. Como que beleza não se discute? Beleza é o que mais a gente discute. A gente vive o dia inteiro falando que uma pessoa é bonita, a outra é feia, então a gente discute. Como que a gente não tem coragem? Então a tolerância é uma virtude dos fracos, por quê? Porque é a fuga do debate que a gente deveria fazer e não faz. Isso é tolerância. Então o Sade tem pavor da tolerância. Os caras, veja que é uma radicalização do liberal. O liberal está pregando a tolerância. Ele está pregando ele está pregando a superação da tolerância. E a primeira lei que a natureza me impõe é gozar à custa, seja de quem for. Está parecendo um capitalismo. Tem que ter lucro de qualquer jeito. Quem que impõe? A natureza. É ela que impõe. Então como é que eu posso dar o tombo nela? Eu chegar antes. Então, cultura, é aquilo que o Nietzsche falava, cultura é uma delgada pelinha de maçã sobre um caos incandescente. Se eu não agir, a natureza chega primeiro. Ela vai dar a regra. Ela que vai dar o tom, ela vai dar a regra, ela vai dar o governo. Eu tenho que agir. Se eu quiser ser gente,
se eu quiser ser autônomo, se eu quiser ser um indivíduo que me ponha de pé no mundo, eu tenho que chegar antes que a natureza. Mas esse papo todo maravilhoso que a gente está tendo aqui, a primeira conversa que a gente teve, Paulo, você disse que o mundo é dos medíocres, pô. Agora eu tô apático, eu vou sair daqui e vou pular da ponte, cara. Ou se o mundo é dos medíocres, como é que a gente vai chegar? Como o ser humano vai ter esse grau de autonomia, entendeu? Olha, o Sade, ele tá tão convencido que o mundo é dos medíocres também, né, que ele não faz nenhum esforço para que a filosofia dele saia do castelo. Por isso que ela é uma pedagogia, por isso que ele não tem proposta política. Eu não falo para as orelhas grandes, né? Não, frase exatamente. é ótima, né? Não falo para a orelha grande. E o Paulo Coelho, pô? Não, o sujeito que chama Paulo é ótimo, mas o sujeito não pode chamar Coelho, porque o coelho é um animal. Paulo, tem uma pergunta. Com respeito. O Paulo é nome de santo, nome de cidade, nome de gente inteligente. Você não pode agregar a um coelho a um Paulo, que é um roedor menor, inclusive. Pode. Isso foi um erro da natureza. A mãe desse cara fez isso com ele. Ele copia as coisas da internet, esse tal de Paulo Coelho. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Max Rodrigues está perguntando qual o caminho, então, que a gente deve trilhar para ser um libertino? Para a gente ser um libertino, a primeira coisa é a gente ter um castelo. Sem castelo, isso não adianta. Segunda coisa, você tem que ter o quê? Você tem que ter o local da libertinagem. Você não pode ser um libertino na sociedade. Você não pode. Atentado ao pudor. Exatamente. É por isso que a sogra do Sade estava errada. Porque ela denunciou uma prática que ele tinha o direito de fazer. Ele nunca forçou ninguém ao castelo. Ele convidou as pessoas a participarem. E elas foram. Inclusive, no romance do Laclos, a hora que ele vai desvirginar a... Quem que era, Fran? Essa atriz que agora é o sucesso do momento. Ela tinha 15 anos na época. Pô, do filme? Os Contos Proibidos, Marquês de Sade? Aquela que luta lá. Hã? A Uma Thurman. Então, a Uma Thurman, que é a menina que ele vai desvirginar. Quando ele vai ensinar o libertinismo para ela. Então, é o John Malkovich. Então, ele chega para ela e fala, ela quer perder a virgindade, ela quer ter gozo e tal. Ele fala, calma, não é assim que vai, não. Nós temos que falar cada parte do corpo, né? Falar cada parte do corpo. Ela fala, mas aí a gente não vai ter prazer se a gente... Ele fala, exatamente. A gente vai caminhar dentro de um controle corporal. Ora, aonde que isso acontece? Isso acontece numa festa? Não. Isso acontece no quarto dela e a tia dela que traz ela para acontecer isso. Então, é um ambiente preparado. Então, primeiro tem que ter um ambiente preparado. Falando em ambiente preparado, então deixa eu avisar uma coisa para o Alexandrelli, pessoal que está assistindo a gente. A família Giraldelli tem um castelo lá em Pederneiras, que inclusive já foi feito um filme lá. Eitaço! Eu vou te falar, viu? Tem um castelo, é verdade. Aí, tá vendo? Eita, mas nunca... a família não utilizou para isso, embora o castelo esteja lá ainda. Pode ser utilizado mais tarde. Vou falar uma frasezinha e volta na Fran depois pra fechar, porque o cara me encheu o saco a semana inteira pra desafar. E se este mundo for o inferno de outro planeta? Quem que te encheu o saco com essa frase? Não, você que fecha com a Fran, você fica falando a frase, fica tudo desconexo, fica uma loucura. O programa chama loucuras, pô. Não, o programa... a semana que vem, Fran, que é Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura e o Utopia do Tomás Moros, hein? Não, o que eu estava dizendo para você é que quando a gente termina o programa, às vezes a gente esquece de falar para o pessoal o tema do programa seguinte. Né? E é bom, porque às vezes o pessoal quer mandar vídeo, quer fazer uma externa. Né? Então é interessante. A gente vai fazer isso, né? De pedir para o pessoal mandar uma externa, mandar um vídeo para a gente. E, inclusive, ó, a Mari Júnior está falando que se o mundo fosse bom, o Criador morava nele, né? Se fosse bom, o Criador morava no mundo. O quê? Ele falou, se o mundo fosse bom, o Criador morava nele. O Sade quer que o Criador se foda. Fala pra ele que o Criador não existe. Paulo, então eu posso fechar com uma pergunta? Fecha, Dá tempo de fechar? Vamos lá, deixa eu mandar um beijo pra Fernanda antes de estar assistindo. Hoje ela não foi trabalhar e está assistindo a gente, uma amiga minha. E quais são exatamente as causas do surgimento do libertinismo? É a Glênia Macedo que está perguntando. Ainda dá tempo? Nós respondemos já? Dá um minutinho, minuto? dá uma síntese. O libertinismo, por que surgiu? O libertinismo surgiu, a Glenda,
Glenda, o libertinismo surgiu exatamente para ser uma forma, principalmente das mulheres atuarem na corte, delas poderem viver na corte em igualdade. Assista o Ligações Perigosas do Laclos, né, o filme com a Glenn Close, a Michelle Pfeiffer. Assista e acessem os vídeos do Paulo no YouTube, hein, meu? Maravilhosos. Vocês têm que acessar esses vídeos, hein?